Olá, turma! Quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai resolver uma questão para a prova de administrador de 2012 para a UFRJ, tá? Vamos para a questão. A gestão de demanda envolve a administração de pedidos e da previsão de vendas, englobando a interface da organização com o mercado consumidor. Então, fazendo, por exemplo, cadastramento de pedidos, previsão de vendas, previsão de entrega, serviço ao cliente, distribuição física. A previsão de vendas é uma estimativa sobre a informação antecipada da demanda dos clientes. Pode ter origem no cliente ou ser gerada pela própria empresa. Toda previsão contém uma variação, que é uma margem de erro. É necessário entender as causas dessa variação. Então o texto está falando rapidamente sobre previsão de vendas, também chamada de previsão de demanda. A previsão de vendas nas empresas é imprescindível quando? Então aqui a gente tem 5 alternativas e essa questão quer que a gente marque aquela que mostra quando que a previsão de demanda é fundamental. Porque útil ela sempre vai ser, mas em que caso que ela é absolutamente necessária? Ou seja, caso você não tenha a previsão de demanda, não vai dar certo, né? Você vai ter um grande problema. Então, letra A. O tempo de atendimento ao cliente, o tempo para atender ao cliente é mais longo do que o tempo para comprar e produzir. Bem, essa letra A, lendo ela de outra forma, seria dizer que o tempo para você produzir o produto é menor do que o tempo de atendimento ao cliente. Ou seja, você consegue produzir mais rápido do que o seu cliente quer, né? Ora, se você está produzindo antes do tempo, você é capaz de produzir antes do tempo que o seu cliente solicitou, então você não precisa fazer uma previsão de demanda. Quer ver? Ó, vamos ver o caso inverso. Se a gente demora mais tempo para produzir do que o cliente está disposto a esperar, então a gente já vai ter que ter alguns produtos prontos ali para conseguir atender o cliente. Porque senão, se a gente demora mais do que ele está disposto a esperar, a gente vai fazer ele esperar além do que ele quer, né? Então, no caso inverso, não nesse caso da alternativa, né? No caso inverso, em que o tempo para comprar e produzir é mais longo do que o tempo de atendimento ao cliente, nesse caso você vai precisar fazer a previsão de demanda. Por quê? Porque aí a partir dela você prevê quantos produtos você vai vender e aí você planeja a sua produção baseada nessa previsão. Agora, quando o tempo de atendimento é maior do que o tempo que você leva para comprar e produzir, você pode basear o seu planejamento nos pedidos de cliente. Aí não precisa fazer previsão. Você se baseia nos próprios pedidos que já foram negociados com o cliente. Beleza? Então, na letra A, previsão de demanda não é imprescindível. Letra B. Deseja-se evitar perdas de vendas e satisfazer demanda futura em um mercado em crescimento. Opa! Agora sim, a gente não quer perder venda. O mercado está crescendo. E a nossa capacidade, ela precisa acompanhar esse mercado. Se a gente deixar para aumentar a capacidade apenas no momento em que a gente teve um número de vendas maior, a gente vai perder cliente, né? A gente vai ter perda de pedido. A gente não vai conseguir atender o cliente. Então o que a gente faz? A gente aplica a previsão de demanda para quê? Para prever esse aumento, né, esse crescimento das nossas vendas, que representa aqui o mercado em crescimento, e aí ser capaz de nos programar a longo prazo, estrategicamente, para ir crescendo a capacidade de maneira a sempre atender esse mercado. E aí a gente vai evitar perder venda. Certo? Então a letra B está correta. Nesse caso, ainda mais considerando uma previsão de longo prazo, em que dificilmente você vai conseguir definir sem usar uma previsão de venda, a previsão de demanda, né, ou previsão de venda, ela é imprescindível. Então a alternativa correta é a letra B. Ok, mas vamos ver as outras. Letra C. O cliente aceita que o processo de compra, produção, despacho seja concluído para ter a mercadoria. Então aqui o cliente ele aceita esperar, ou seja, ele fez o pedido e ele aceita esperar que o pedido seja, né, o material seja comprado, seja produzido e seja despachado até ele. Bem, se o cliente aceita esperar, você está no mercado em que você pode basear a sua demanda, né, ou o seu planejamento da produção
nos pedidos dos clientes. Porque o cliente ele aceita. Ele aceita esperar desde a compra de matéria-prima, produção e despacho do produto dele. Agora, caso contrário, caso o cliente não aceite, significa que você vai ter que ter o produto em mãos já no momento em que um cliente pedir. E aí sim, nesse caso, você precisaria de uma previsão de demanda. A letra C está errada, né? Não é imprescindível nesse caso da letra C. Letra D. A empresa pode aumentar ou reduzir a capacidade produtiva muito rapidamente, sem custos adicionais. Ou seja, se a empresa ela tem muita flexibilidade, então naquele período a demanda era de 1.000. Aí no período seguinte a demanda foi para 3.000. Só que a gente consegue aumentar a capacidade rapidamente. Nosso sistema de produção ele tem essa flexibilidade. Ora, nesse caso, você não precisa, né? Não é imprescindível a previsão de demanda. Por quê? Porque o sistema consegue se adaptar rapidamente a esse volume sem gerar custos adicionais. Tá, vamos olhar agora para o outro lado. E se a nossa capacidade de produção fosse muito inflexível? Ou seja, para conseguir aumentar, por exemplo, essa capacidade, a gente teria que gerar um investimento muito grande para poder aumentar ela rapidamente. Ora, se é esse o caso, então para a gente poder aumentar a capacidade sem gerar custos elevados, a gente teria que aumentar ela gradativamente. Ou então fazer uma previsão de demanda já para prever essa capacidade no futuro. E aí já ter a capacidade instalada. Então são dois casos. O primeiro, se a gente visualiza um mercado em crescimento, a partir de uma previsão de demanda, a gente sabe quanto que a gente vai vender no futuro, e aí a gente tem um tempo aí de 6 meses a 1 ano, por exemplo, se a gente fez uma previsão de longo prazo, a gente tem um período de 6 meses a 1 ano para gradativamente aumentar a nossa capacidade, para daqui a 1 ano a gente ter um nível de produção compatível com o do mercado que a gente previu. Então essa é uma situação. Uma outra situação seria, vamos criar uma nova fábrica. Qual é a capacidade dessa fábrica? Ora, a capacidade dela tem que ser suficiente para atender a demanda nos próximos anos. É um planejamento de muito longo prazo, de anos. Nesse caso, o que a gente vai ter que fazer? Novamente, utilizar um método de previsão de demanda, né? Um conjunto de métodos de previsão de demanda, tanto quantitativos, mas principalmente qualitativos, porque dificilmente a gente vai ter fatores quantitativos hoje, né, que representam bem a demanda dos próximos anos, mas a gente vai utilizar então um conjunto de métodos para conseguir fazer uma previsão desse longo prazo, e aí a capacidade da nossa fábrica, que a gente vai começar a construir hoje, no final ela vai ter que ter um nível de produção para atender essa demanda no futuro. Então todos esses dois exemplos que eu dei são exemplos de sistemas de produção inflexíveis. E aí, por conta dessa inflexibilidade, é necessário, é imprescindível você fazer uma previsão de demanda. Porém, no caso como descrito na letra D, em que a capacidade produtiva ela consegue aumentar e reduzir rapidamente, ou seja, a gente tem um sistema de produção bastante flexível em termos de capacidade, a previsão de demanda não é imprescindível, tá? Então, letra D também está errada. Letra E, proprietário ou acionista não exige nenhum tipo de planejamento financeiro de médio prazo. Ora, se ele não exige o planejamento financeiro, a gente não precisa aplicar um método de previsão de demanda para estabelecer quantitativamente qual é a demanda, né, de vendas esperada no médio prazo, né, nos próximos meses, porque é a partir dela que a gente consegue fazer o cálculo do planejamento financeiro de médio prazo da empresa. Se o acionista não quer, ou o proprietário, né, não quer, ou ele não exige saber sobre o planejamento financeiro do médio prazo, então não é necessário a gente fazer a previsão de vendas, tá? Portanto, a alternativa correta, quando que a previsão de vendas da empresa é imprescindível? Quando deseja se evitar, letra B, né? Quando deseja se evitar perdas de venda e satisfazer demandas futuras em um mercado em expansão, né? Em crescimento. Bom, então fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!